Salve, devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro. Para quem não me conhece, prazer, André Rapsold. Sejam muito bem-vindos. Se você está me vendo pela primeira vez, já vou pedir de cara a sua inscrição no canal. É isso mesmo. Se inscreva aqui que o vídeo vai ser legal demais. E hoje o tema é esse aí que aparece na tela. Bastidores da demissão do Rui Costa e Marques. Vou contar para vocês os bastidores dessa demissão, fatos que levaram a isso, muita coisa para falar, beleza? Mas vou pedir para você, aguardar um pouquinho que primeiro vem nossa vinheta. Mais uma vez estamos juntos, sejam bem-vindos ao canal Alvinegro, eu sou André Rapsold. Como eu disse, hoje nós vamos falar dos bastidores da demissão do Rui Costa e do Marques. Gente, são coisas assim bem complicadas de explicar, muita gente não vai acreditar, mas a verdade é o que aconteceu mesmo, né? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá. Senhores, seguinte, eu vou dar um histórico antes para que vocês possam entender os fatos, porque a vida ela não é feita do imediatismo, ela tem toda uma bagagem por trás que faça as coisas acontecerem. Então vamos lá. Inicialmente, conto a vocês o seguinte: antes do Dudamel ser contratado, Sampaoli esteve a Belo Horizonte a convite do Rafael e do Rubens Menin. Pelas informações que eu tenho, os dois convidaram o Sampaoli para vir para uma conversa com Rui Costa, com Marques, com outras pessoas, com Lázaro Cândido, entre outras pessoas que pareciam que estavam nessa reunião. E nessa reunião, o Sampaoli apresentou um projeto. Porém, a pedida naquele momento foram de 1.800.000 a 2 milhões de reais, o que o Atlético descartou prontamente. Por quê? Vamos lá. Ele pediu isso, ele pediu carro, ele pediu aluguel de casa, passagem para o Rio de Janeiro, ou seja, o cara chegou aqui achando que era o John Lennon, o Paul McCartney, né? Ele achou que ele era dos Beatles. E aí ele chegou pedindo essa quantidade de coisa, o que o Atlético não queria fazer, né? Era um valor altamente, se você parar para raciocinar, em um ano o homem ia ganhar 24 milhões de reais, fora as premiações que poderiam vincularem do salário. E o Atlético naquele momento, não fez a contratação dele, mas era o nome preferido da família Menin, que é a maior patrocinadora do Atlético hoje através das suas empresas. Este é o primeiro ponto que você precisa saber. O segundo ponto que você precisa saber é que o Atlético ano passado, em uma reunião, Lázaro Cândido, Rafael Menin, Sete Câmara, Lázaro e mais duas pessoas, que eu não sei quem são, e dizem que uma do financeiro, eles tiveram uma conversa e planejaram o futuro do Atlético até 2022 na inauguração do estádio. E neste vídeo acima aqui, ó, que você está no card, você vai lá e você vai entender o futuro da família, o futuro proposto. Está no card, do lado de cá, não sei para onde o card vai. Continuando, após essa reunião com o Rui Costa, foi planejado o futuro do Atlético. Então, o Rui Costa é um dos planejadores deste passo a longo. Portanto, que contratou o Chávari, fez diversas outras mudanças dentro da estrutura administrativa financeira do Atlético. Perfeito? Até lá, tudo ok. Rui Costa e Sete Câmara estavam procurando um treinador jovem, que saibam trabalhar com jovens jogadores, para ter uma mudança de perspectiva dentro do Atlético. E tentaram o técnico, ex-técnico do Corinthians, né, a coisa não andou bem, e aí a coisa foi para o lado do venezuelano, Dudamel, que está aí também na capa do vídeo. Dudamel esse, que chegou, teve uma reunião com o Rui Costa, com o Sete Câmara em São Paulo. Lá naquela reunião em São Paulo, os homens sentaram, trocaram ideia, conversaram e se alinharam. E naquele alinhamento que aconteceu lá, foi contratado. Então o Dudamel veio para Belo Horizonte, só não foi anunciado antes porque tinha algumas cláusulas contratuais com a Federação Venezuelana que tinham que ser vencidas. Até aí tudo bem. Chegada do venezuelano no Atlético, foi tudo certinho, mas houve uma mudança brusca no dia a dia dos jogadores. Por exemplo, como todos fazerem a refeição juntos no mesmo horário, não poder utilizar celular na mesa, que para mim é muito bom, fazer refeição no mesmo horário é muito bom, mas ele veio com outras coisas, como por exemplo, não poder andar de chinelo, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Mudanças de hábitos que não são costumeiras do nosso país. No nosso país o pessoal gosta de andar de chinelo, gosta de ficar de chinelo, é uma coisa mais usual. E ele veio mais com uma carga militaresca, vamos assim dizer, né? Muitos repórteres que cobram o Atlético no dia a dia
diziam que os treinamentos eram confusos, mas que existia, né, uma tentativa de mudança de perfil do time do Atlético. Dudamel fez diversos pedidos e 2 deles, ao longo de todo o período, não foram atendidos, que eram mais 2 atacantes. Veio o Savarino, mas ele queria mais 2 nomes. E esses nomes não chegavam. E passou-se o tempo, o Dudamel veio com péssimos resultados atrás de péssimos resultados. E o torcedor atleticano começou a criticar. Quem definiu a contratação do Dudamel foi o Rui Costa. Ele que trouxe o nome para o Sérgio Sete Câmara e convenceu o Sérgio Sete Câmara que aquele era o melhor caminho. E o Sérgio Sete Câmara entendeu que aquele era o caminho e foi por aquele caminho. Então você tem que entender que foi uma decisão do Rui Costa, mas que teve o aval do Sérgio Sete Câmara. E por que apenas o aval? Vou explicar a vocês. O Sérgio está preocupado em resolver os problemas financeiros. Lembra aquele vídeo que eu falei no início do carro? Vai lá assistir que você vai entender tudo isso. E o Rui Costa foi deixado com o futebol. E o Rui Costa começou a ser questionado por parte da torcida e por parte da imprensa. E quando eu falo parte, na minha opinião, é a maioria. Esses 2 trabalhos começaram a ser questionados. E o do Marques também. Os 3 trabalhos começaram a ser muito questionados. E esses questionamentos se passavam pelo seguinte: Rui Costa fez diversas contratações infrutíferas. O Dudamel era um técnico que tinha uma experiência com seleção, mas nenhuma com clube. E nenhuma fora do seu país, né? A não ser como jogador. Mas não tinha uma experiência grande. E essas coisas começaram a acarretar problemas internos. E também o comportamento militaresco do Dudamel começou a bater de frente com os jogadores. Então alguns jogadores já não faziam o mesmo futebol, não jogavam a mesma bola, não contribuíam da mesma maneira. E era nítido, você via isso nos jogos, os caras, tanto que eles estavam correndo, quanto que eles correram numa única partida contra o São Paulo. Até aí, ok. Aí veio a fatídica dia que perdeu a Sul-Americana. Já ali, os patrocinadores mais fortes do Atlético, junto ao Sete Câmara, já não queriam mais o Dudamel. Não viam a evolução do time, viam o futebol, pelo contrário, apenas piorar. E diante disso, ali já começou a pedirem a cabeça, os diretores. O Sete Câmara foi até o Rui Costa falar sobre a demissão. O Rui Costa falou que não demitiria, que precisava de tempo, que era um projeto, que precisava de tempo para trabalhar, blá, 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 blá. Eu não sei o que foi dito. E aí, dentro disso, foi-se para a partida contra o Afogados. Nesta partida contra o Afogados, se perdesse ou tivesse um resultado muito ruim, já era conhecida que a demissão dele ia acontecer. E foi dito e feito. Quando o time perde, o Sérgio Sete Câmara liga imediatamente para o Rui Costa e solicita que a demissão do Dudamel aconteça. O Rui Costa se recusa, fala que é um projeto e os dois têm uma boa discussão por telefone, coisa que a gente não sabe, mas a gente sabe os fatos, né? E, diante disso, o Rui Costa falou que se fosse demitir o Dudamel, que ele colocaria o cargo à demissão. O Sérgio Sete Câmara assim demitiu imediatamente, lá mesmo dentro do estádio, o Rui Costa. Então, Rui Costa foi demitido do Atlético por Sérgio Sete Câmara, por o Rui Costa colocar o seu cargo à disposição para manter o Dudamel. O Marques, em solidariedade ao projeto, porque o Marques era muito querido daquela diretoria, apesar de ter feito várias lambanças, na minha opinião, também entregou o cargo e pediu demissão. Ele não foi demitido, ele pediu demissão. Então, na verdade, a demissão que ocorreu ali do Rui Costa e do Marques foram em apoio ao Dudamel. Mas deixando claro uma coisa para vocês, e vocês têm que entender isso, que a diretoria do Atlético já vinham ali, né, os cabeças, vamos assim chamar, presidente, vice-presidente, patrocinadores financeiros fortes, já estavam totalmente insatisfeitos com o Rui Costa. Principalmente, não sei se vocês sabem, quem ajudou o Atlético nas contratações ano passado foi o BMG. Esse ano só a MRV. E o BMG ficou tão frustrado com as negociações iniciais do Rui Costa que não pôs mais dinheiro no Atlético para contratações. Pois é isso mesmo. O BMG vai voltar a pôr agora com o Alexandre Matos. Mas com o Rui Costa, o Ricardo Guimarães tirou o seu time de campo. E com toda razão. E com toda razão.
E eu falo a vocês que esse tipo de coisa é muito costumeira no futebol. O Alexandre Matos, que foi multicampeão pelo Palmeiras, no momento que ele não conseguiu, com gastos altos, elevar o time ao campeonato, ele foi demitido. Aí o Palmeiras veio com uma coisa que já vê que as contas estavam começando a estourar, ajustar. A demissão do Rui Costa, apesar dele ter criado o projeto conseguia andar sem ele. Era só contratar uma pessoa que entendia do que estava sendo feito, que é base, jogadores, né, jovens e tudo mais. E esse vídeo que eu indiquei no início do card para vocês, se eu fosse vocês, eu não perdi ele, que vocês vão entender a importância dele para o Atlético. Continuando toda essa história, toda essa epopeia, o Rui Costa, ele não era mais um cara 100% no Atlético. Ele era mantido pelo Sérgio Sete Câmara e apenas pelo Sérgio Sete Câmara. Diretores financeiros, outros diretores do Atlético e patrocinadores já não queriam mais Rui Costa. E para você ficar sabendo da maior agora vem a maior. O Sampaoli, após a derrota do Atlético para o time da Sul-Americana, que me sumiu agora, o União Calera, né, União, o Atlético já estava conversando com o Sampaoli. Portanto que a contratação do Sampaoli foi muito rápida. A contratação do Sampaoli não demorou, as bases já estavam meio encaminhadas. E o Sampaoli diminuiu de 2 milhões, 1 milhão e 800, 2 milhões para 1 milhão e 200. Né? Isso para a sua comissão técnica inteira, tá, gente? Evidente, né? Era 2 milhões, 1 milhão e 800 com a comissão técnica toda e agora 1 milhão e 200 com a comissão técnica toda. O Sampaoli, ele poderia ter sido sim técnico do Atlético desde o início da temporada se ele não tivesse olho gordo. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o Sampaoli. Eu gosto muito do trabalho do Sampaoli, eu acho ele um técnico perfeito para o Galo, mas o Sampaoli ele é muito doido. Ele é muito doido. Então, assim, o Sampaoli ele achava que o Jorge Jesus ia cair no Flamengo e ele seria o novo técnico, e era isso mesmo. Se o Jorge Jesus caísse naquele momento lá em São Paulo, lá no Rio, ele pedisse as contas e fosse treinar outro time aí da Europa, o Jorge Sampaoli seria o nome do Flamengo. Todo mundo sabe disso, mas não aconteceu. Jorge Sampaoli teve quase nenhuma busca e aí ele veio para o Atlético. E lembrando aos senhores novamente, que deixar isso muito claro, ele já estava, a diretoria do Atlético já estava conversando com o Jorge Sampaoli antes da demissão do Dudamel. Podem negar, mas a verdade é essa, tá certo? Gente, deixa eu fazer um pedido a vocês, se inscrevam aqui no canal antes de eu continuar o vídeo, né? Se inscrevam aqui no canal, vocês me ajudam muito com a sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal. Então se vocês puderem me dar essa moral e se inscreverem, vocês vão me ajudar muito. E vou pedir também para vocês deixarem o like. O like ajuda a indicar o vídeo para os colegas, para as pessoas que não conhecem o canal. Eu tenho um vídeo aqui, gente, de 12 mil views, 11 mil views, mas eu tenho 6 mil inscritos, porque muitas vezes as pessoas veem esse vídeo por WhatsApp, Facebook, Twitter, e clica lá e vê, mas não clica para se inscrever. Então, por gentileza, se inscreva. Outra coisa que eu queria contar para vocês é que o Marques ficaria. Ele talvez até teria um outro cargo dentro da diretoria do Atlético, já que o São Paulo ia trazer seu próprio gerente de futebol, mas o Marques sim ficaria no Atlético. O Marques não ficou porque ele entendeu que acabar com um projeto e ele se solidarizou com os outros demais. Muita gente vai falar que não, a diretoria do Atlético, mas a diretoria do Atlético tinha um ótimo relacionamento com o Marques. Ótimo relacionamento. Uma coisa que eu quero pedir a vocês é que ao final desse vídeo, depois que eu acabar de fazê-lo, que você comente aqui embaixo a sua opinião, mas comenta mesmo. Porque se concorda, se gostou do vídeo, se não, críticas, sugestões, estou aberto a tudo. Manda bala aqui que eu vou, né, ver o que está sendo dito, responder como sempre respondo e tentar aí ajustar da melhor maneira. E galera, a minha opinião sobre a demissão dos dois para finalizar o vídeo. Rui Costa. Eu entendo que o Rui Costa ele não deveria ser diretor de contratações de futebol. Eu acho que o Rui Costa ele é muito inteligente para formatar times. O que eu quero dizer? Reorganizar departamento de base, reorganizar departamento de futebol, reorganizar, ele é muito bom nisso. Por onde ele passou, todos os dirigentes que falaram dele, eu até fiz uma pesquisa antes de fazer esse vídeo, tá, gente, para falar sobre isso, todos falam sobre isso ele. Mas as contratações que ele faz não são boas. O trabalho do Rui Costa é um trabalho de longuíssimo prazo, porque ele envolve muito base, jovens jogadores, ou seja, ele deveria ser um diretor geral. É o cara que controla base, futebol, enfim, controla tudo. E o diretor de futebol, na minha opinião, deveria ser um diretor que lidar só com o time profissional, só com as coisas ali do time profissional, contratações, demissões, enfim, e afastamentos, esse tipo de coisa.
O gerente Marques, a minha opinião sobre o Marques, ele, na minha opinião, jamais deveria ter sido gerente de futebol do Atlético. O gerente de futebol, ele tem que ser um cara boleirão. O Marques sempre foi um profissional da mais alta estirpe, mas na minha opinião, o gerente de futebol, ele tem outras funções, né, evidente, mas ele tem que ser um boleirão, ele tem que ser o cara que manja da malandragem de clube, manja de malandragem de elenco. E o Marques, na minha opinião, não tem nada disso. O Marques é um cara, em tudo que eu pude ver pela vida dele, até hoje nada que não abone, é um cara muito correto. Então, a função do Marques sendo atleta não deveria ter sido a de gerente de futebol. Por isso o Sampaoli trouxe o seu próprio gerente de futebol. Por quê? Porque o Sampaoli quer ter controle técnico total do time. Ter controle técnico total do time é controlar até viagens, como é que vai ser os treinos, que horas, ou seja, o São Paulo põe tudo na mão desse cara para ele focar 100% do tempo dele, o cara sabe das ideias dele, vai focar 100% do tempo dele em crescer e evoluir o time. Então é isso, amigos do canal Alvinegro, muito obrigado, o vídeo ficou fantástico, adorei fazer esse vídeo para vocês. Muitos pedidos, esse vídeo foi pedidos dos inscritos, então está feito, né? Se você tem uma sugestão de vídeo, manda aqui embaixo que eu irei fazer sua sugestão, não imediatamente, evidente, a gente tem uma pauta que a gente está seguindo, mas eu irei fazer seu vídeo, beleza? Muito obrigado, foi legal pra caramba, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, ative o sininho de notificações, beleza? Meu muito obrigado, valeu, tchau, e ó, deixa eu parar a gravação, fui!